Então, a primeira coisa que o primeiro assunto que eu vou abordar aqui é sobre a instalação do Oracle numa máquina virtual ou bare metal, né? Vou explicar aqui os conceitos daqui a pouco. Primeira coisa, por que virtualizar? Então, eu vou falar sobre virtualização. Vou falar para você virtualizar, mas eu quero justificar por que eu vou falar isso, né? Normalmente, eu recomendo você virtualizar o banco de dados por questões de custos, para reduzir custos. Somente por isso. Então, muita gente fala, não virtualiza meu banco de dados de produção, ou sei lá o que, por causa de performance. Sim, normalmente, se você priorizar performance, você vai ignorar a virtualização. Mas, em termos de custos, e principalmente falando de bancos de dados Oracle, depois o Cotrim me fala aí que ele é especialista em SQL Server, aí, me fala se no SQL Server é parecido, porque eu já não sei, eu já não me atualizo mais em SQL Server. Você tem aí algumas questões para se preocupar com o licenciamento do Oracle na máquina virtual. E eu vou falar daqui a pouco mais detalhes sobre isso. A dica principal que eu quero falar é não se preocupe radicalmente com a performance do seu banco de dados naquele servidor virtualizado. Então tem muito cara falando, não, esquece virtualização. Calma, considere primeiro, analise, veja, pesquise. Será que é tão ruim assim a performance? É isso que eu quero abordar, é essa mensagem que eu quero passar. A gente vê aqui nesse slide, ó, no slide de número 10, eu estou falando aqui de custos, né? Eu achei um artigo legal aí no site do Computer World, né, que fala não pague por aquilo que você não precisa. Então está falando de virtualização no Oracle, não pague por aquilo que você não precisa. Puxa, será que a gente está pagando por aquilo que não precisa? Agora eu estou num slide que é a continuação desse artigo, que ele me diz o seguinte, ó, normalmente, quando você faz a virtualização, você faz uma consolidação, né, de vários softwares ou aplicativos num único servidor. Porque, normalmente, as empresas usam, em média, 1/3 dos recursos daquele servidor. Então, isso é uma pesquisa. O autor desse artigo, eu pesquisei aqui, ele é bastante confiável. E então, a gente tem dados estatísticos dizendo que, em média, as empresas usam 1/3 das máquinas por exemplo, máquinas que não estão virtualizadas, na verdade, né? Na máquina host, você tem um banco direto lá na máquina host, não tem nada virtualizado, normalmente você está usando 1/3 dos recursos dela. E aí eu fui ver, poxa, será que isso é verdade? Eu fui olhar o meu servidor de produção. E aí tem esse gráfico aqui que eu peguei de uma ferramenta que eu uso lá, chamada Spotlight, eu uso para monitorar os bancos de dados lá de produção. E eu vi esse gráfico aqui, ó, peguei aqui de um dia. Esse dia aqui é da semana passada ou dessa semana, já não lembro exatamente que dia que eu peguei, mas é um comportamento típico do banco de dados, do servidor. Peguei aqui de um horário aqui, ó, vamos considerar o horário das 8 até 18 horas, a gente tem o consumo de CPU do meu servidor aqui, do servidor de produção. Aqui, ó, fiz uma linha vermelha, pegando aqui o que seria mais ou menos correspondente a 1/3 do uso da CPU. Eu vejo aqui, ó, que CPU usada por usuários aqui, ó, essa máquina só tem bancos de dados, só bancos de dados de produção, tem várias instâncias, mas é só banco de dados. Eu vejo aqui, ó, que dificilmente ela passa dessa linha vermelha, que é a parte laranja, né? Que é a CPU lá usada por usuários, por processo de usuário. Dificilmente passou a laranja. Algumas vezes passou? Sim. Quando passou, não chegou nem a 40 e poucos por cento aqui, não chegou nem a 42, 43%. Na média, está abaixo de 1/3. Então, aquilo que o cara falou na pesquisa faz sentido para mim. Realmente, para o meu caso aqui, por exemplo, eu não estou usando a totalidade da minha máquina. E esses bancos de dados de produção meu hoje, eles não estão virtualizados. Eu estou usando tudo na máquina host, direto na máquina física. Opções, eu poderia gastar menos. Hoje eu tenho aí um servidor com 32, na verdade tem 16 cores, né? Normalmente a licença no Oracle você paga por core, por núcleo. Né? Você paga, se for Intel, você paga uma licença para cada 2 núcleos. Então eu tenho 16 núcleos, eu tenho que pagar lá 8 licenças. Certo? E esse servidor aqui tem uma arquitetura lá de hyperthreading, né? Na verdade os 16 núcleos simulam 32. Então, ele teoricamente teria, na prática, na teoria, ele tem 16 núcleos. Na prática, ele pode ter 32, só que ele tem núcleos reais, ele tem 16.
ele pode tentar dividir em 32 CPUs, mas as 16 extras ali no Hyper-Threading seria espécies de CPU virtual, né? Uma CPU ali que ela não vai não te atender em tempo real. Ele só consegue te atender em tempo real 16 CPUs. E eu tenho licença lá, 8 licenças do Oracle. Poxa, eu uso metade desses recursos aqui. Então eu poderia ter esse Oracle numa máquina virtual, metade eu uso menos. Então, vou falar que metade sobra. Eu poderia ter esse banco de dados Oracle numa máquina virtual com 8 núcleos, só com 8 núcleos, e estaria me atendendo perfeitamente. Eu estaria economizando o licenciamento do Oracle. Eu estaria economizando aí 4 licenças do Oracle. Então a licença do Oracle hoje em dia está, preço oficial lá é $47.500. Tá? Então hoje, se fosse comprar essas licenças, gastaríamos 600 mil mais ou menos, 4 licenças, 600 mil. Então eu estou pensando em custos. Poxa, por que não virtualizar e tentar economizar essa bolada toda? Né? E quando a gente fez isso lá, a gente não tinha esse conhecimento todo que dava para poder virtualizar e só pagar por aquilo que está virtualizado. E além do mais, a gente tinha um certo receio também da performance. A gente tinha quando a gente adquiriu esse servidor, a gente tinha uma par de precauções que nos fez ainda tomar essa decisão para não virtualizar. Hoje, se eu tivesse que decidir isso, hoje eu sou o líder da equipe da seção lá de banco de dados, onde eu trabalho, talvez eu teria uma decisão diferente. Eu já pesquisei mais sobre o assunto, eu tentaria ver se faria mais testes, tentaria ver se a gente levaria isso para um ambiente virtualizado. Né? E a Oracle classifica aí 2 tipos de virtualização, né? Partitioning, ou hard partitioning, e software partitioning, soft partitioning. Né? A soft partitioning, normalmente quando você usa VMware, que é o software de virtualização aí mais comum, né? Mais popular, o pessoal usa mais, você tem que pagar todas as licenças da máquina host. Não adianta você usar metade das CPUs da máquina virtual. Você vai ter que pagar todas as licenças da máquina host. Porém, se você trabalhar com hard partitioning, você pode licenciar somente as CPUs que estão sendo usadas na máquina virtual. Para quem conhece mais conceitos aí sobre virtualização, soft partitioning é o conceito lá de full virtualization, né? Virtualização completa. E aqui no hard partitioning seria mais ou menos ali o conceito de... Esqueci o nome agora, é a para-virtualização. Então é a para-virtualização. Quando você habilita esse recurso, aí a sua máquina virtual consegue usar esse recurso, na verdade você está usando direto a CPUs físicas, você nem passa por uma espécie de emulação do sistema operacional. Quando você faz hard partitioning, o teu ambiente virtual está usando direto o hardware físico. Tá? Então ele tem melhor desempenho, ele consegue ter drivers mais específicos para o teu hardware. Tá? Então ele normalmente o desempenho não é tão ruim quanto o soft partitioning. Então além de ele ter o hard partitioning, além de ter um desempenho melhor, ele também permite que você licencie somente a CPU da máquina virtual. E como fazer isso? Hoje, por exemplo, se você vai comprar um serviço nas nuvens de Oracle Cloud, aí, por exemplo, o mais comum lá que é o DBaaS, né, que é banco de dados como serviço, praticamente você vai pagar pelo que você usar. Tá? Você vai pagar uma espécie de soft partitioning. Aqui eu peguei uma documentação da Oracle, tem um link aqui que vocês podem pesquisar mais detalhes depois. E aqui ele fala os detalhes de como usar software partitioning. Tá? Deixa eu ver se é nesse slide que ele fala. Não é nesse slide, tem uma outra parte aqui que ele fala. Mas a ideia, principalmente aqui, é você pagar só pelo que você usa nesse hard partitioning. Então, pague somente pelas CPUs que você estiver usando. E como fazer isso? Aqui, tem um slide que eu tinha falado. Domínios físicos, públicos aí na internet. Então, tem vários serviços de cloud que trabalham com esse esquema aí de hard partitioning. E um software da Oracle chamado Oracle VM Server. Tem o VM VirtualBox, não é esse é o mais popular. Esse aí faz soft partitioning. E tem o VM Server, que é hard partitioning. Esse software é mais específico mesmo para servidores. E ele é um pouco mais difícil de configurar. Você vai precisar aprender a configurar isso. Como que faz isso? Aí tem um outro artigo que a gente vê nesse slide agora, que eu recebi essa semana, de uma empresa aqui chamada Mockum, né? Ela oferece vários serviços aí de cloud,
eu achei alguns artigos interessantes lá no site dela, que ela explica como fazer isso no Oracle VM. Então, pesquise. Se você, eu quero virtualizar meu ambiente, quero fazer hard partitioning com Oracle VM, pô, eu estou dando todas as dicas aqui para você, onde você vai encontrar um roteiro, algumas explicações adicionais sobre como fazer isso. Tá? E pagar só por aquilo que você usa. Né? Não gastar hoje a fortuna que normalmente a gente gasta aí com soluções on-premises, né, que seriam as soluções do Oracle instalado em casa, na tua máquina física. Né? Considere principalmente porque o desempenho não é tão ruim quanto muita gente imagina. Até gostaria de ver aí quem está me ouvindo, quem está assistindo, se puder deixar um comentário de experiências que vocês tiveram. Eu, por exemplo, ainda não tive esse tipo de experiência. Eu estou me baseando em pesquisas. Né? E, eu já tive uma experiência aí sim com Oracle VM, com hard partitioning, e o desempenho foi parecido com isso que você está mostrando, Fabio, legal. Ou não, foi pior, foi muito pior. Eu gostaria de ver o comentário de vocês aí, participe aí para a gente compartilhar conhecimento, essa é a ideia mesmo. Eu estou apresentando aqui algumas coisas para vocês, mas eu também vou aprender aí com quem estiver me assistindo. Talvez vocês tenham experiência com isso, eu ainda não tenho. E eu me baseei em pesquisas, então aqui, ó, achei até esse aqui é um paper da Oracle, mas eu achei um outro que não é da Oracle. Então, nesse da Oracle aqui, ela pagou uma empresa lá para que presta esse tipo de serviços de benchmarking, outros serviços aí na área de TI, e ela fez uma comparação, né, de a performance de um banco de dados OLTP. Então, estava fazendo lá transações num banco OLTP, lá que ele chama lá na máquina física, direto na máquina física, que é a solução Bare Metal, né, que você está usando direto os processadores da máquina física, sem passar pelo SO da máquina virtualizada, nem nada. Aqui tem a performance, 100%, aqui seria o parâmetro de saída, aqui seria a máquina física. E aí comparou a máquina física com uma máquina virtual com o Oracle VM. Né? E aqui o Oracle VM a gente tem o desempenho aqui, ele mostra, com 30 usuários e 50 usuários. A performance aqui 92,5% e 93,6% do total lá de transações que tinha na máquina física. Então, caiu a performance? Sim, caiu. Mas será que cai tanto quanto a gente imagina? Caiu ali 7%, vai na média de 7%. Será que não vale a pena eu perder esse pouco de performance? Será que isso é realmente importante lá para o meu ambiente? Não daria para eu economizar aquela fortuna que eu falei? A minha ideia aqui é passar essa mensagem. Porque muita gente tem dúvidas com esses pontos que eu estou falando. Oi? Ô, Fábio, deixa eu... Essa perda que você está tendo, pequena, ela só é pequena quando você tem esse controle da sua virtualização. Né? Porque existem empresas que você compra servidores virtuais, né? E você fala assim, não, eu vou ter um servidor com tantos cores. A empresa te vende aquele N cores, só que ela pega uma máquina com 10 cores e vende 10 máquinas de 10 cores. Uhum. E aí, você tem que tomar sempre cuidado com isso. Virtualização é legal, mas você tem que ter o controle, tem que saber o que você está comprando. Sim, legal. Você vai cair num ponto que eu ia falar agora no próximo slide. Eu vou complementar o que você falou aí agora. Adiantei você, pô. Legal, não, legal, é bom, pode falar. Na hora que você achar que tem que falar, contribua, por favor. Agora, a gente chegou aqui num ponto, vamos ver uma pesquisa. Eu falei, eu não quero ver só a pesquisa da própria Oracle, né? Óbvio que talvez ela vai achar o melhor cenário possível para mostrar que é bom, né? Ela não vai considerar um cenário pessimista. Eu acredito né? Ninguém faz propaganda negativa. Eu não vou falar que eu sou ruim, né? Vou falar que eu sou bom. Então ninguém é louco de ficar fazendo propaganda negativa. Aí eu achei um outro artigo de um cara aqui, eu achei bem coerente, achei bacana também o artigo dele, depois tem a fonte aqui, pesquisem aqui o nome do artigo. O cara falando da performance, ele fez essa mesma comparação da virtualização, mas aí já não é a virtualização bare metal, né? Já é a virtualização naquele modo full virtualization, você tem a máquina virtual com VMware. E aí ele fez numa máquina que na verdade também era uma solução on-premise, né? A máquina estava usando só para ele. E aí isso foi pelo que eu entendi, né? Eu também não li o artigo, não perdi tanto tempo assim lendo o artigo, eu vi os pontos principais. Mas o que eu vi lá, o principal, é que a performance ali na máquina virtual, com VMware, ficou ali,
caiu para aproximadamente 15%. Caiu menos que a Bare Metal, né? Porém, não caiu tanto assim, ainda caiu 15%. Então, ainda não é tão ruim, nem é tão ruim aquela solução também de Full Virtualization, que a Oracle chama lá de Soft Partitioning. Então, ela também não é ruim. O problema é que essa solução aqui você não economiza com licenciamento. Usou VMware, você não vai economizar. Usou VMware, se você configurar direitinho, você pode economizar com licenciamento. Aí vamos entrar no ponto que acho que foi o que mais ou menos aí que o nosso amigo Eportivo, o Cotrim, quis falar. Ele comentou que também tem que tomar cuidado, por exemplo, você compra um serviço nas nuvens de virtualização, você tem que tomar cuidado que aquela máquina virtual, ela é compartilhada. O problema aí é o compartilhamento, né? Se você usar uma solução Bare Metal, você não vai ter problema, porque você vai estar usando direto o recurso físico sem compartilhamento. Mas numa solução como essa aqui, de virtualização de soft partitioning, você tem o compartilhamento da máquina. Então você pode ter na mesma máquina lá 10 máquinas virtuais de 10 clientes diferentes. Em um determinado momento lá um cliente está usando CPU pra caramba, porque está rolando muita transação. E aí você está concorrendo com ele, a tua performance cai naquele momento. Então os recursos são compartilhados com outros, com terceiros. Aí mora um problema do serviço nas nuvens. Cuidado! Se você tem, digamos, a necessidade de ter... Essas suas aplicações são sensíveis à performance, né? Você não poderia, por exemplo, contratar esse tipo de serviço. Tem alguns serviços aí que eles oferecem essa solução de virtualização Bare Metal. Né? Virtualização não, de nuvem, né? Esse serviço nas nuvens de Bare Metal. Né? No fato de você adquirir um cloud, né, um banco de dados nas nuvens, não significa que o servidor é virtualizado no modo soft, né? Soft partitioning. Tem serviços aí também de Bare Metal no hard partitioning. Tem uma empresa da IBM que oferece esse tipo de serviço. Parece que é a mais bem cotada aí com Bare Metal, que você aí teria, não teria esse compartilhamento, não teria esse problema do compartilhamento. É isso, Cotrim, que você quis ressaltar? Ou tem alguma coisa a mais? Não, era exatamente isso, Prado. Legal. Era exatamente isso. Legal. Então acho que eu peguei. Tem alguma dúvida aí sobre virtualização? Já falei. Até o momento aqui não vi nenhuma. Ninguém postando nenhuma pergunta, né? Peraí, dá mais um refresh aqui. Queria que o pessoal que está me assistindo aí agora, vou ter que ficar falando aí às vezes, várias vezes, porque às vezes alguém entrou agora e não sabe onde postar as perguntas. A pergunta tem que ser postada, pessoal, no meu blog. Então entrem lá no meu blog, achem um artigo lá o post do webinário Boas Práticas e deixem lá que o Cotrim vai ficar lendo para mim e eu vou respondendo aí durante a apresentação. Bom, eu vou agora para finalizar esse primeiro item, né? Vamos falar aqui de algumas propostas de virtualização. E uma delas foi uma que eu adotei já, economizei. Na última migração que eu fiz de máquina, eu já adotei uma proposta aqui para economizar com licenciamento. E na próxima eu quero fazer melhor ainda. A minha proposta aqui, a que eu já apliquei, é o exemplo número 3. Mas eu vou dar várias propostas aqui para vocês. Por exemplo, eu quero economizar com licenciamento com uma solução de virtualização. Escolha lá a Oracle VM, por exemplo. É a única que eu sei aí, a única que eu conheço. Talvez tenham outras, né? Escolha a Oracle VM com hard partitioning. E aí você bota lá, se tem uma máquina, por exemplo, com 32 núcleos, bota metade dela para o banco de produção e a outra metade você virtualiza para o servidor de homologação e desenvolvimento. Você pode fazer os dois nessa máquina virtual. Ou melhor ainda, no exemplo 2. Bota uma máquina virtual para produção, outra máquina virtual para homologação, outra máquina virtual para desenvolvimento. Bota lá 16, 10 e 6. Então aqui, o que eu estou economizando? Eu estou usando uma máquina só, né, para todos os meus ambientes de banco de dados Oracle que eu tenho na minha empresa. Às vezes o pessoal faz o quê? Uma solução tradicional de ter cada um em uma máquina separado, e aí eu uso 1/3 daquela máquina de 32 núcleos, estou gastando dinheiro à toa com o CPU que está sobrando, e tenho lá um banco de homologação numa outra máquina, que eu também estou pagando licenciamento, tem que pagar. Tá? Você tem que pagar o licenciamento do Oracle naquela máquina de homologação e também tem que pagar o desenvolvimento. Tá? Então, uma solução talvez unificar tudo. Né? Vamos aproveitar melhor os recursos do teu servidor. Né? Veja lá se ele já não está
Se ele não está realmente usando lá aproximadamente 1/3, né? E aí você, ou metade, aí você faz essa distribuição, coloca tudo em máquinas virtuais ali, na mesma máquina. Uma forma para economizar, pessoal. Isso aqui é uma solução para economizar. Porque muita gente não usa todos os recursos. E aqui tem uma solução que eu fiz. Na última migração, alguns anos atrás, a gente colocou lá a máquina virtual, lá a máquina host, né? Na verdade, os servidores de produção. O servidor de produção está com várias instâncias e não está nada virtualizado em produção. Então, a gente está com tudo licenciado. Porém, a gente tem lá um ambiente com DataGuard. Né? A gente tem lá o ambiente nosso, para quem não conhece Oracle, é o nosso ambiente Disaster Recovery. Né? Você tem um banco replicando para outro, para ter alta disponibilidade. Se alguma coisa acontecer no primeiro, você levanta o segundo servidor. E está em máquinas diferentes. Uma solução desse tipo tem que estar em máquinas diferentes, senão você não tem alta disponibilidade. Então, eu tenho uma segunda máquina com meus bancos stand-by, que seriam os bancos replicados. Né? E aí eu coloquei junto nesse servidor, eu criei uma máquina virtual para os bancos de homologação e desenvolvimento. Então, o stand-by está direto na segunda máquina host. E os bancos de homologação e desenvolvimento estão na máquina virtual. Então, eu não precisei colocar meus bancos de homologação e desenvolvimento numa terceira máquina e gastar com licenciamento de CPUs de uma terceira máquina. Eu já unifiquei homologação e desenvolvimento aqui com stand-by. Então, foi uma forma que eu encontrei aqui de economizar com licença e funciona muito bem. Tá? Para quem quiser saber mais sobre licenciamento, eu falei aqui, ó, tem que pagar licença de produção, homologação, desenvolvimento. Não vou entrar nesses detalhes, mas eu dou a dica aqui para você procurar mais informações sobre isso. Então tem aqui, ó, o link, né, de um documento da Oracle que você vai encontrar mais informações sobre aí também licenciamento do Oracle. Tem várias outras referências aqui que eu utilizei para falar isso que eu comentei até o momento. Aconselho aí que você pesquise também, se você quiser se aprofundar no assunto. E se tiver alguma pergunta aí, ô Cotrim, eu respondo agora, sobre virtualização. Deixa eu ver aqui, vou dar uma entradinha aqui também. Vou ler aqui os comentários do Vitor Júnior, conheço, grande colega aí também do Certificação BD, né? Ele falou que implementou o VM Server em um grande portal de internet internacional. A escolha se deu visando baratear o licenciamento, redução de custos, justamente o que eu estou falando. A performance de I/O é sem dúvida inferior, mas no projeto não foi impeditivo. E também não será o meu. Tá? Também não será o meu. Na minha próxima migração, está prevista aí para o ano que vem, a gente já migrar a produção, homologação e desenvolvimento, eu vou migrar para o 12C no final desse ano. E produção no ano que vem. E, né, na verdade, essa migração vai ser só de software, vai ser só um upgrade de software, na verdade. A migração de máquina a gente não previu ainda, mas na próxima migração de máquina a gente já vai fazer com Oracle VM Server, visando economizar aí no licenciamento. Né, porque a gente sabe que o custo de licenciamento do Oracle não é brincadeira, né? Infelizmente. Muito bom, adoro o Oracle, mas eu acho muito caro. Mas é excelente.